Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fred, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero fazer um teste dessa belezinha aqui. Eu já cheguei a utilizar esse cooler em outros PCs, mas nunca cheguei a fazer um teste para ver se realmente ele tem um impacto, ele tem uma diferença na refrigeração do sistema, para a gente conseguir às vezes um pouco mais de overclock ou até mesmo utilizar o processador aí um pouco mais frio para evitar que os fãs fiquem funcionando sempre a 100%, que é o caso desse cooler box da AMD, onde a todo momento ele está a 80 graus ou a mais, fazendo com que as fãs fiquem trabalhando igual louca, né? Sem contar que também acontece uma perca de desempenho devido à temperatura. Eu peguei esse cooler que é o Deepcool AK400, ele não tem nenhum tipo de RGB, ele é todo pretão mesmo, mas dá para você colocar uma fã aqui RGB se você quiser também, não tem problemas. Esse cooler ele custa na casa dos 130 até 170 reais, 180 reais, então ele dá essa variada aí. Ele vem já com também duas presilhas para você colocar mais um cooler para fazer o push and pull se você quiser. Isso é muito bom porque já vem esse acessório e você não encontra ele para comprar separado. Ou se você encontrar, vai ser na AliExpress com frete muito caro para comprar dois arames. Aí acaba não compensando. Ele funciona para todas as plataformas, inclusive também para a M5. E o segredo para você saber se o cooler vai funcionar no M5 ou não é se o cooler usa o bracket original da placa-mãe. No caso do M4, você consegue remover essa placa traseira. O M5 ela é grudada na placa-mãe, mas tem a mesma dimensão aqui. Se o cooler que você for comprar ele usar o bracket original atrás da placa, quer dizer que ele é compatível com a M5. Caso contrário, se tiver que tirar isso aqui e colocar o bracket que vem no cooler, aí você não vai conseguir utilizar no M5. Esse coolerzinho aqui já é um cooler bom aí para você usar no M4 e também no M5. Agora vamos fazer a instalação do bicho para ver se a gente sente alguma diferença. Já vem até a capacidade térmica aqui, encostei o dedo um pouquinho, mas não vai ter problemas porque é mais centralizado aqui que esquenta. Agora vamos fazer a instalação do bicho para ver como que ele vai ficar. Passei já um pouquinho de pasta aqui no processador, porque eu gosto que sobra do que falte. Então eu passei uma camadinha bem fininha lá, já tem um pouquinho também no cooler. E agora vamos colocar. Para a instalação é bem simples, colocamos o bracket original lá atrás da placa-mãe. Depois a gente coloca essa borrachinha aqui na parte preta. E depois já vem e encaixa nesses furinhos laterais aqui e passa esse parafuso para ela ficar bem presa. E aí depois o cooler vem parafusado nessas duas elevações aqui. Para a instalação, infelizmente, tem que tirar o cooler, porque tá vendo esse parafusinho aqui? Ele fica bem embaixo do cooler e você precisa apertar ele para poder encaixar lá. Então vai ter que tirar o coolerzinho aqui, mas não é tão difícil, basta puxar aqui e derrubar assim que vai dar certo. Depois de encaixar o cooler um pouquinho, eu gosto sempre de mexer ele assim, ó, para assentar a pasta térmica. Você dá uma mexida nele assim antes de apertar e ele dá aquela espalhada, né, aquela borrada na pasta. Prontinho, o bichão instalado, ficou show de bola. O cabo dele tá saindo aqui por baixo, vem aqui para trás e eu joguei o excesso do cabo. Não dá nem pra ver, ó. Tá vendo o cabinho aqui, ó? Joguei o excesso do cabo lá pra trás, prendi, então ficou perfeitinho, certinho. Dica bacana aí, quando for fazer, primeiramente encaixa o cabo da fã, aí depois você prende, e isso também tirando a memória e o cabo de energia, porque você vai precisar para mexer por aqui. Coolerzão pronto e instalado, coisa linda, coisa fina. Como que a gente vai fazer o teste aqui? Bom, eu coloquei já a frequência do processador cravada em 4650, que é o clock turbo original dele, mas quando você coloca ele cravado assim, ele não tem throttling, né? Ele não vai reduzir o core, mesmo que a temperatura esteja alta. Então ele vai manter esses 4650 até ficar com a temperatura que o computador vai desligar sozinho. Isso é bom pra gente testar. Se ficar quente, ele vai reduzindo o clock e aí a temperatura não continua aumentando. Esse aqui, então, é o clock da CPU. E também vamos usar aqui um clock na placa de vídeo de 2350. O padrão é 1900. A gente está com 450 a mais de clock aqui na APU, que é a placa de vídeo integrada. Vamos para os testes para fazer o bicho explodir. Para a gente fritar o processador, nós vamos usar aqui o AIDA 64 fazendo o estresse em 100% na CPU e na APU, que é o vídeo integrado, e apenas na CPU.
para a gente determinar aí como que vai ficar essa situação. E depois também um Cinebench R20 e por fim o CSGO, que é um dos jogos que mais utiliza o processador, então ele aumenta bastante a temperatura. O primeiro teste que vamos realizar é utilizando o AIDA 64, que é um programinha que faz o estresse do processador por completo, até mesmo incluindo a placa de vídeo integrada. Vocês podem ver aqui, ele vai estressar CPU, FPU, o cachê do processador, a memória e também a GPU. O primeiro teste é fazendo o uso de todos eles juntos para a gente ver o que vai acontecer, se vai explodir tudo mesmo. Usando o Cooler Box, o computador, cara, não conseguiu nem se manter ligado. Deu apenas uns 30 segundos, ele já deu tela azul, desligou, e aí quando ligou e abriu o programa apareceu um erro vermelho lá falando que tinha explodido tudo. Então com o Cooler Box ele não conseguiu nem se manter pelo menos por 1 minuto, que era a meta, para verificar ali até quanto iria aquecer sem danificar muito o processador, porque esse teste aqui não é um teste de realidade, onde você vai usar o computador no dia a dia. E ainda mais que a gente travou os clocks da CPU quanto da placa de vídeo integrada, então ele ia manter aquele clock lá em cima e não ia baixar até o computador sair fumaça. Com o Cooler Box não rendeu. Já com o cooler AK400, a gente conseguiu se manter um pouco mais de 1 minuto, chegando na casa dos 84 graus. Então ele conseguiu passar no teste, fazendo esse estresse aí muito pesado, que é estressando todos os setores do processador. Show de bola, ele já aguentou segurar. Esse teste aqui usando o air cooler não faz muito sentido segurar ele por muito tempo, porque não é igual um water cooler que você aquece o líquido. Aqui ele esquentou e ponto final, ele vai se manter na temperatura que ele consegue segurar. Aí o próximo teste, o que eu fiz? Eu tirei o estresse da GPU, desativei o estresse da GPU, porque estressando a CPU, os núcleos da CPU e os núcleos da APU, tudo junto a 100%, não é um teste real, é um teste realmente para ver quanto vai dar de temperatura. Por 1 minutinho ali, no Cooler Box ele chegou a 97, não chegou a crashar, mas aí deu 1 minuto eu parei para evitar que o computador desligasse de novo, e com o Cooler AK400 a gente conseguiu na casa dos 80 graus. Então foi muito bom, conseguiu segurar também ali tranquilamente, porque 80 graus é uma temperatura muito boa para esse tipo de estresse que está ocorrendo. E o último teste sintético, usei o Cinebench R20. Eu gosto dele porque ele é bem rápido e ele estressa muito mais forte o processador. Você consegue rodar esse teste em mais ou menos 2 minutos. E ele joga mesmo os clocks do processador lá em cima, o uso de energia lá em cima. Eu gosto muito desse teste mais do que o R23, porque o R23 ele demora ali na casa de uns 10, 20 minutos para concluir. Esse aqui ele é mais rápido e ele estressa muito mais o processador em um curto período de tempo. Com esses clock aí, na hora que eu dei play, eu falei, meu irmão, chegou a quase 108 graus o processador. Eu quero que se foda, eu quero entretenimento. Quase 108 graus e ele não desligou no Cooler Box. Não sei como, mas deve ter saído fumaça, deve ter saído. Então no Cooler Box ele bateu incríveis quase 108 graus. E no AK400 a gente conseguiu concluir o teste por completo na casa de 82,5. Então foi muito bom também, ele fez o teste ali, ele concluiu o teste com muita aptidão, segurando uma temperatura razoável, levando em consideração que estamos naquela onda de calor absurda, aonde já está mais de 30 graus agora, aproximadamente uns 36, 37. Eu fiz os testes do Cooler Box na parte da manhã, estava até um pouco mais fresco, e estou fazendo agora a segunda parte do teste no período da tarde. Então agora aí quase 4 horas e está até um pouco mais quente. Acredito que nessa condição o processador aqui levou um pouco de desvantagem porque de manhã estava mais fresco. Por último, um testezinho no CSGO, lembrando que estamos com os clocks aqui cravados, ambos o CPU e a APU, então não há alteração de clock para a gente conseguir realmente o mesmo tipo de desempenho em ambos. Com o Cooler Box nós tivemos uma temperatura de 83 graus, utilizando ali dentro da Dust 2, Foi uma temperatura assim, mais ou menos, não considero boa, mas deu para jogar, não foi algo super aquecendo o processador, dá para utilizar. Lembrando que estamos com os clocks cravados no talo no máximo que o processador aguenta. Não houve overclock na CPU, mas sim um overclockzinho na APU. Com um cooler bom, tem até uma margem para dar um overclock também na CPU. Dá pra gente aumentar um pouquinho ali, pelo menos uns 100, 150 Hz.
totalizando às vezes até quase 500 a mais do que o 5600G. E aí depois, utilizando o cooler AK400 da Deep Cool, nós tivemos uma temperatura singela máxima de 58 graus. Ficou muito fresquinho. Eu não sei, pode ser loucura minha, mas mesmo com os clocks cravados para eles não variarem, que com a temperatura mais baixa parece que ele entregou mais FPS. Não sei porquê, mas aparentemente eu senti que teve um pouco a mais de FPS. Mesmo sem alteração no clock, por ele estar mais frio, parece que ele entregou mais desempenho. Isso às vezes pode ter a ver com cache, pode ter a ver com outros setores ali dentro da CPU, que se tiver muito quente não vai entregar um desempenho adequado. Agora eu vou deixar aí todas as informações na tela para vocês, com as temperaturas que nós conseguimos e a tabela bonitinho. E para concluir, o que eu tenho a dizer? Que esse cooler da AMD, que custa na casa dos 20, 30 reais, é um cooler bem quebra-galho para você que vai utilizar o PC ali de forma singela, sem estressar muito, ou se você utilizar também aí um gabinete um pouco mais quente, morar num local mais quente, provavelmente você vai ter perca de desempenho por causa dele. Isso usando a placa de vídeo integrada. Caso você coloque uma placa de vídeo externa, você já vai tirar um pouco da carga do processador, sendo assim ele já vai ficar um pouco mais frio. Se você usar ele todo em estoque, onde ele vai alternar as frequências, se esquentar um pouco ele reduz, se tiver mais fresco ele aumenta, você vai conseguir utilizar tranquilamente. Ele não vai passar dos 80 graus porque ele vai fazer essa variação de clock. Agora, se você quer realmente extrair o 100%, já indico esse Deep Cool AK400. É o segundo ou terceiro já que eu compro, mas nunca tinha parado para fazer esse teste porque eu não tinha um cooler da AMD. Como eu pegava do AliExpress, eu já comprava direto outro cooler aqui à parte. Com esse cooler a gente conseguiu, vamos se dizer, um overclock, colocando aí o processador em todos os núcleos na potência máxima turbo dele, que é de 4650. Nós conseguimos segurar essa taxa aí de frequência tranquilamente e também conseguimos fazer um overclock na APU integrada. Conseguimos trazer 450 MHz de frequência a mais no vídeo integrado, o que isso pode resultar num desempenho bem satisfatório se a gente comparar os 1900 padrão com esses 2350 que a gente conseguiu setar aqui cravado usando apenas a CPU e um cooler um pouco melhor. Bom, então para encerrar, se você vai usar tranquilo com uma placa de vídeo externa, pode ir com um coolerzinho desse quebra-galho, mas se você quiser realmente o máximo de desempenho desse processador, começa a partir de um AK400. Pois você pode ver se você quer um maior, se você quer colocar um push and pull aqui para ele resfriar mais, ou se você quer até mesmo um water cooler, porque esse processador ele tem margem para mais desempenho, mas ele vai precisar de uma refrigeração melhor. Beleza? Esse coolerzinho aqui eu aprovei, ele está na casa de uns 170 reais, mais ou menos, 160, em alguns momentos até um pouco mais barato, é só acompanhar as promoções. Vou deixar alguns links de referência, se precisar de alguma coisa ou ficou alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Fechou, família? É isso, agradeço e até a próxima.